Jesus, Maria e José, salvai nossa família, que ela vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Silvano, digníssimo pároco desta brilhante paróquia, a quem agradeço imensamente esse convite de fazer essa reflexão aqui hoje, pela primeira vez que participo dessa novena tão bonita, em honra do Senhor Bom Jesus. Reverendas irmãs, a quem eu agradeço também bastante, pelos anos que passaram lá em Porciúncula, ajudando lá na paróquia, no colégio. Sou muito grato pelo trabalho que realizaram lá. Meus caros congregados, filhos de Maria, juventude, paraninfos, caríssimos irmãos, e nosso Senhor Jesus Cristo. Logo assim que o Padre Silvano me convidou para pregar aqui esse dia, na mesma hora veio na minha cabeça falar sobre a amabilidade de Jesus. O quanto Jesus deve ser amado por tudo aquilo que Ele realizou, realiza e faz para cada um de nós. Especialmente Jesus, o bom Jesus crucificado, onde está aí todo o seu amor para com a humanidade e toda a nossa vida expressa também ali. Mas logo no programa, com essa brilhante ideia do pároco, em trazer à mente dos fiéis a reflexão sobre os mandamentos, que são outros tantos canais de graças que correm do coração de Jesus, da bondade do nosso Senhor. Falar hoje sobre o sétimo sacramento, o matrimônio, sobre a família. Parece que congrega tudo neste sacramento. Tudo depende dele. Se não tiver família, não tem criança para batizar, não tem jovem para crismar, não tem doente para dar unção aos enfermos, não tem seminaristas para ordenar, porque a família é a célula vital de toda a sociedade. A gente costuma falar que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Poderíamos dizer também que a família é o amor do coração de Jesus. Por quê? Tudo vem do seu coração. Quando ele morreu pregado na cruz, ele deixou que seu coração fosse aberto. E do seu coração saiu a igreja. Na igreja, todos esses sacramentos, que são os canais de graças, por onde chegam até nós as bênçãos, a proteção, o amor de nosso Senhor para conosco. E a família deve ocupar um lugar especial na nossa vida, porque a família é coisa de Deus. Não é de instituição humana. Foi Deus que fez da família. Lá no começo da humanidade. Deus é um. Por isso Ele fez o homem, à sua imagem e semelhança. Não é isso que Ele disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem, para que cada um reflita Deus, reproduza Deus
em si mesmo, na sua unidade. Mas Deus é trino. Então Ele criou a família para que na sociedade também a Trindade brilhasse. E assim Deus, depois de fazer o homem e colocar o homem naquele paraíso tão bonito, depois de preparar a terra, um planeta para receber o homem, com todos os seus matizes, com toda essa riqueza que nós encontramos, esse planeta que Deus preparou para receber o homem, enfeitou com os minerais, com os vegetais, com os animais, um clima que realmente era um verdadeiro paraíso terrestre, que no plano de Deus, Ele queria que o ser humano participasse da sua glória. Porque quem é bom e é feliz, deseja que outros seres sejam bons e felizes também. Até se você quiser saber se você é bom, é só saber se você deseja o bem para o outro. Quem deseja o bem para o outro, porque é bom. Deus é bom e é feliz. Por isso Ele criou os anjos. Mas como muitos anjos se revoltaram contra Ele, quantos lugares ficaram vazios lá no céu? Deus então criou o homem para ocupar esse lugar. Por isso que Ele fala no final da vida de cada um: vem bendito de meu Pai, possuir o reino está preparado para vós desde o começo do mundo. Cada um de nós tem um lugar preparado lá em cima. Então Deus fez Adão. Todas as criações passaram na frente de Adão. Ele foi colocando nome um por um. Esse é boi, esse é cachorro, esse é cavalo, esse é cabrito. Não encontrou um igual a si. Que Ele falou: não é bom que o homem fique só. Façamos-lhe um adjutório. Fez ele dormir aquele sono profundo, tirou dele uma costela e fez o corpo de Eva, a primeira mulher. Quando ele acordou daquele sono, ele viu Eva ao seu lado. Então ele disse: eis o osso dos meus ossos, a carne de minha carne. Aí Deus faz o casamento. Deus faz a família, dizendo para eles: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, dominai-a. Eis aí, caríssimos, a origem da família é de Deus. Deus fez a família porque cada um refletisse a sua unidade e a família refletisse a sua trindade. E Deus associou o casal à grande obra da criação. Deus poderia ter encher a terra sem precisar de ninguém. No entanto, Ele quis a cooperação, a colaboração do homem e da mulher. Por isso Ele fez o homem e fez mulher. Fez o homem para capaz de ser pai e a mulher com toda a capacidade para ser mãe. Crescei e multiplicai-vos. E assim o casamento saiu das mãos de Deus com essa nobre missão de cooperar com Deus na obra da propagação do gênero humano. Isso é bonito, isso é grandioso. Cada criança que vem ao mundo é obra do Pai, da Mãe e de Deus. Nosso corpo vem de nossos pais, mas a nossa alma é criada diretamente por Deus. Nossa alma não é transmitida pelos nossos pais. Não é por hereditariedade. O corpo sim, a carne sim, mas a nossa alma é criada por Deus. Por isso cada ser humano é fruto do amor do homem e da mulher e de Deus. É bonito, é grandioso.
Mas nós sabemos como Adão e Eva foram infiéis a Deus, comendo daquela árvore que Deus tinha proibido. Então, quando eles cometeram aquele pecado, eles perderam a integridade, a imortalidade, a impassibilidade, foram expulsos do paraíso. E a família, então, ficou degenerada. E a gente vê na história do Antigo Testamento quantos desmanchos na família, na propagação do gênero humano. Mas Deus não volta atrás. Deus continua o seu amor para com a humanidade. Depois de mais de 4.000 anos, Deus quer salvar a humanidade. Manda seu divino Filho para salvar a humanidade. E Jesus vai começar pela família. Faz questão de nascer no seio de uma família legitimamente constituída. José casado com Maria. Embora São José seja pai adotivo e Jesus não tem pai na terra, só pai adotivo, mas só teve mãe. Mas a família estava ali. E nosso Senhor que poderia vir ao mundo já homem feito, dar suas leis, dar suas normas, mas Ele quis passar por todas as nossas idades, viver 30 anos no seio de uma família. Para quê? Para santificar a família, para dar lições das virtudes domésticas, da vida oculta, caridade, a união, a paz, compromisso. E quando ele começa a sua vida pública, seu primeiro ato foi nas bodas de Caná, quando, segundo alguns autores, ele instituiu o sacramento do matrimônio. E pelo menos a sua presença ali já estava ratificando aquela união. Então, caríssimos, a família, como diz o catecismo da Igreja Católica, a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem comum dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. Sacramento. O matrimônio é o último dessa série dos 7 sacramentos que vocês meditaram, que nós meditamos durante esses dias todos. Receberam ótimas explicações. O matrimônio é o último. O matrimônio que faz a família. Com uma ordem faz o padre. Com o batismo faz o cristão. Como a crisma faz o soldado de Cristo, como a unção dos enfermos prepara para a vida eterna, como a confissão perdoa nossos pecados. É o sacramento do matrimônio que faz a família. Caríssimos, eu não sei o tempo que a gente pode usar nessa reflexão, talvez umas 3 horas, né? Mas vou ser rapidinho. A cerimônia do casamento, ela mostra as qualidades e os alicerces da família. Primeira coisa, quando a gente vai fazer um casamento, o padre apresenta os noivos. Aqui se acha o presente a fim de se unirem pelo sacramento do matrimônio, fulano, beltrana. Se entre eles existir algum impedimento canônico que torne esse casamento nulo ou ilícito, se alguém souber, surpreende de pecado mortal, é obrigado a denunciar. O casamento deve ser público, assim fala o catecismo da Igreja Católica, com assistência de povo, com a presença do sacerdote ou de uma testemunha qualificada.
Depois o padre pergunta se eles querem realmente receber um ou outro como esposo, como esposa. Eles respondem sim. Esse sim é vontade livre, que é necessária também para que haja o casamento. Porque não é um julgo que se impõe, é a pessoa que assume essa responsabilidade. Então o casamento, ele é oficial, e assim, na liberdade que eles assumem num contrato de entrega um ao outro. E o sacerdote depois une as mãos dos noivos e pergunta separadamente: fulano, você quer receber fulana pelo sacramento do matrimônio? Sim. Fulana, quer receber o fulano como seu legítimo esposo? Sim. Aí, cruzando as mãos, eu, fulano de tal, recebo a vós, Beltrana, Beltrano, como meu legítimo esposo, como minha legítima esposa, pelo sacramento indissolúvel. Clariza na cerimônia. É o que nós acabamos de ouvir. No Evangelho nós acabamos de ouvir há pouco. O diácono leu para nós o Evangelho. Aqueles fariseus lá queriam tentar Jesus. Então pergunta sobre o casamento. Nosso responde claramente. Ouvistes, foi falado no começo. O homem deixa seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Não separe o homem que Deus uniu. Portanto, a indissolubilidade do casamento é base, é fundamento. Não só assim pelas consequências na família, porque quando um casal separa, a derrocada na família é muito grande. Especialmente se tem crianças, o trauma que a criança recebe, que a criança sofre quando vê pai e mãe separados, obrigando com desavenças. É triste, mas também por causa do significado que acabamos de falar sobre a união, a representação da Santíssima Trindade. E a união do casal representa a união de Cristo com a igreja. Conforme São Paulo fala aos Efésios, então, do católico deve tirar de essa questão de dissolução do casamento, o divórcio, que está tão em voga, tão comum. Por que, caríssimos? É porque a falta de religião é muito grande. Às vezes os jovens não se preparam para casar, vão tocando a vida, a moda, vão-se embora. E quando as circunstâncias externas e materiais apertam, vão lá na igreja e fazem aquela cerimônia pomposa, grandiosa, cara, mas no seu coração, na sua alma, vê que não tem nada de religião, não tem nada de firme, não tem confiança, não tem amor, tem muito egoísmo. Porque para casar precisa de amor. Não confundam amor com egoísmo. Egoísmo quando eu procuro a minha própria satisfação. E o amor é procurar o bem do outro. Deus nos amou, Deus procura o nosso bem. Os pais amam seus filhos, que é o bem deles. Os cônjuges se amam, um quer o bem do outro. Então esse amor, quando é verdadeiro, ele não dissolve. O amor é forte como a morte. A não ser que a pessoa não tenha esse conhecimento e só procura a si mesmo. Aí vai tudo de água abaixo. Não tem perseverança. Quando, na cerimônia, quando o padre benze as alianças, ele fala também: abençoai, Senhor, estas alianças
que benzemos em vosso nome, para que aqueles que vão usá-las, guardando recíproca fidelidade, permaneçam em paz na vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fidelidade conjugal. A poligamia Deus não aprova. A igreja não aprova. Um homem, uma mulher. E a causa de muita discórdia, de muitas desavenças nos lares, às vezes nem precisa de trair, apenas suspeita, já é motivo para briga, desavença, discórdia. Por isso que o homem e a mulher têm que andar com aliança no dedo, para mostrar que são casados, para todo mundo ver que são casados, para lembrar constantemente a eles os seus compromissos, para lembrar constantemente que ele é compromissado, para lembrar constantemente para todos e sempre que ele está compromissado com Deus, porque o casamento dele foi ratificado por Deus. Então, essa fidelidade também é condição do casamento, é ponto essencial da união com eles. E assim, caríssimos, um outro ponto ainda muito especial, que o padre reza também, mas no final daquele salmo tão bonito, que o padre reza quando vai fazer o casamento. Feliz ó tu que temes ao Senhor e anda teus caminhos, do trabalho de tuas mãos te terás feliz e alegre. Tua esposa será parreira carregada no coração de tua casa. Eis como será abençoado o homem que teme a Deus. Os filhos é a maior riqueza, é o maior tesouro que os pais podem ter em casa. Às vezes encontra na preparação assim para noivos, um caso, se é verídico, não sei, mas a moral é certa. Um patrão que tinha lá vários empregados e tinha lá um colono que era muito pobre. E um dia ele foi reclamar lá com o patrão que estava faltando tudo em sua casa. Não tinha nada lá. O patrão olhou para ele e falou: não tem nada na sua casa? Não. É eu, minha mulher e meus 2 filhos. O patrão falou com ele assim: você trocaria um filho seu por uma fazenda minha? Ah, aí não. Então os filhos dele valiam mais que as fazendas. E realmente, os filhos são os tesouros da família. Cada filho que entra no lar é a bênção. É Deus que regula isto. Os homens se metem a regular a natalidade, devem sim fazer planejamento normal, mas muitas vezes esses planejamentos estão fora da linha de Deus. Se fosse olhar os aspectos modernos, eu não seria padre, nem meu irmão Geraldo, nem meu irmão José, que assim nós temos 3. Se minha mãe tivesse 3 filhos, não quero saber mais, não teria esses padres. São Gabriel do Nossa Senhora das Dores é o 11º filho de um casal. Se a mãe dele fosse pensar como muitos pensam, não teria São Gabriel do Nossa Senhora das Dores. Deus tem seus planos. Deus não faz nada assim, a moda vamos embora, chutando. Não. Deus tem seus planos sobre cada um de nós. Por isso, os filhos caríssimos é condição para construir a família. Por isso, o casal aberto à natalidade, aberto à procriação, aberto aos filhos. Caríssimos, muitas outras coisas que a gente poderia refletir, mas apenas para terminar, vamos tirar essa reflexão que a nossa família tem que ser católica.
Família é coisa de Deus. Não vai querer formar família e viver como se Deus não existisse, você não vai para frente não. Não consegue não. As dificuldades que normalmente vem nas famílias é consequência do pecado de Adão. Ele cometeu o pecado, vai comer o pão com o suor do seu rosto. E a mulher dará a luz entre as dores. Então as dificuldades normais que acontecem é por causa do pecado. Mas quando no casal ali tem o temor de Deus, tem a oração, tem a vida cristã, tem a família realmente católica, as dificuldades se vencem mais facilmente. Quando Jesus apareceu para Santa Faustina, ele falou claramente: o mundo não terá paz enquanto não se voltar para a minha misericórdia. Também as famílias não terão paz se não voltarem para a misericórdia de nosso Senhor. Os senhores são muito felizes de ter um padroeiro que é o Senhor bom Jesus, misericordioso. Nossas famílias, caríssimos, têm que ser de Deus. Não é só casar na igreja, mas viver a vida cristã, viver a vida católica, levar uma vida segundo a lei divina, a lei de Deus, da oração em família, da reza do terço em família, que tanto segura os casais, educar os filhos no temor de Deus, da religião, levar os filhos a compreender, aprender o caminho da igreja, o caminho da catequese, de modo que as crianças, os adolescentes, jovens, vão vendo no pai e a mãe aquele exemplo que realmente eles devem ter diante de si. Um exemplo de católico, de católica, família que reza, família que você entra no lar lá, você já sabe logo que essa família é católica. Eu lembro quando eu era criança, eu frequentava muito a igreja de Santo Antônio, lá em Calheiros, e Aparecidinha, e Rosal, onde eu vivi a minha infância. Aliás, a minha afeição muito grande a essa paróquia é que meu batistério está ali na matriz do centro. Então, meu começo aí, o São Francisco, ele visitava muitas famílias, e ele fazia questão de levar o coração de Jesus, levar um quadro do coração de Jesus, ou o crucifixo. Ele falava: toda família tem que ter lá o quadro do coração de Jesus, tem que ter o crucifixo, para quem quer que for que entrar ali, ver que essa família é católica, que essa família é de Deus. Então, esses sinais externos, mas que realmente demonstram. Então, vamos pedir ao Senhor bom Jesus a grande graça de amá-lo no tempo e possuí-lo na eternidade. Que a nossa família seja verdadeiramente uma igreja doméstica, onde Deus se compraz em ser honrado, em ser louvado, em ser adorado. Nós possamos levar para o nosso lar a extensão da nossa igreja aqui onde a gente frequenta. Que Jesus, Maria e José abençoe a todos e dê a cada um de nós a graça da nossa união e da nossa fidelidade ao Senhor bom Jesus. Louvado seja nosso Jesus Cristo.